Olá. Olá, queridos, boa noite. Estamos felizes e honrados de podermos participar nesta noite na abertura desta conferência de casais. Amém. E nós vamos compartilhar com vocês o tema desta noite, que é restauração da família. Quando nós falamos de restauração, isso diz respeito a algo que está quebrado. E quando nós falamos de restauração na família, estamos falando de relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos e irmãos. Entre marido e mulher, mas Deus tem um plano perfeito para a família. Quantos sabem e quantos creem que Deus tem um plano perfeito para a família? E quantos sabem que Deus não erra, que Ele é um Deus justo? Chegou a hora de nós conhecermos esse Deus, que é onisciente, que sabe de tudo. Por isso, eu queria que você acompanhasse comigo agora. Nós vamos começar lendo um texto que é bem conhecido, que está ali em Hebreus 13:4, diz assim a palavra do Senhor: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adúlteros. Você pode repetir comigo? Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os ímpios e os adúlteros. Amém? Gostaria que você abaixasse a sua fronte, vamos orar, vamos pedir para o Senhor participar desta noite, desta abertura, porque eu creio que Deus tem algo muito importante a tratar conosco nesta noite como família. Amém? Sabemos que o Senhor é um Deus que instituiu a instituição do casamento, que Ele é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Pedimos agora, Espírito Santo, venha nesta noite, através da sua palavra, e faça, Senhor, os cortes necessários nos nossos corações, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe, apóstola Mara. Amém, queridos. Sem dúvida, Deus preparou este tempo para que nós pudéssemos nos aproximar um pouco mais dele. E, sem dúvida, se há alguém interessado nesse tema, na verdade, da própria família, que envolve os casais, o matrimônio, sem dúvida é o Senhor, porque esse projeto perfeito nasceu no coração do próprio Deus. E eu queria chamar a tua atenção para esta reflexão, porque muitas vezes nós temos a grande preocupação e nos voltamos o tempo todo dentro do relacionamento matrimonial para nós mesmos, na verdade. Parece-me que muitas vezes nos falta a lembrança, o entendimento do propósito divino quando Deus uniu o homem à sua mulher, ou seja, quando Deus nos uniu. E eu creio que aqui já é a iniciativa de uma reflexão, e eu queria te convidar para que você não parasse para ouvir a sua própria alma, mas que você pudesse depender exclusivamente da voz do Espírito Santo, porque certamente ele te conhece, ele nos conhece de perto, e eu tenho plena convicção que ele quer acrescentar a novidade da palavra de Deus no teu coração, no nosso coração, nessa noite. Amém? Então, dentro desse projeto, eu tenho aqui para vocês, né, um diagrama, né, que representa aqui a cadeia de autoridade, de como Deus, na verdade, determinou, criou, organizou, ordenou todos os seus projetos e principalmente aquele que envolve o matrimônio. Como conhecemos a palavra lá no livro do Gênesis, foi o próprio Senhor quem trouxe uma voz de comando, estabeleceu um mandamento para unir o homem à sua mulher,
para que ambos se tornassem um só. O que quer dizer? Aqui nós temos uma matemática, né, de Deus expressa, que nos deixa admirados, na verdade, com essa matemática, onde ele acrescenta, né? Ele apresenta aqui uma equação, uma soma, e nessa equação o resultado final é 1. Então, eu te convido a observar comigo a cadeia de autoridade, ela está aí sendo colocada, preste bastante atenção. No topo desta cadeia que nós estamos vendo aqui, nós observamos o quê? Que há um Deus soberano. No topo da cadeia de autoridade, o Senhor continua exercendo do seu poder, da sua soberania, como um Deus poderoso, Deus criador. Aleluia, esse Deus que determinou e ordenou todas as coisas. Conhecemos a palavra do nosso Deus, mas esse Deus decidiu, tomou a decisão, a autoridade de trazer sobre a criação, ou seja, sobre a coroa da criação, o homem e a mulher, uma palavra de ordem, e ele determinou a união do homem com a mulher, ou seja, colocou o homem numa posição de autoridade e uniu este homem à sua esposa, ou seja, à sua própria mulher, e trouxe uma palavra de ordem bastante clara para que ambos, nesta união, se tornassem um só, diante dele, é claro. E foi nesta união, na bênção do matrimônio, que Deus começa aí um projeto que ele estabeleceu, do qual nós fazemos parte, que ele passou a sonhar a partir da minha vida e da tua vida. Preste bastante atenção nisso, queridos. E esse topo, o primeiro plano, está lá o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O que quer dizer? Nós temos um teto de proteção, nós temos um olhar divino, um olhar perfeito do Deus nosso, do Pai nosso, do nosso Redentor Jesus Cristo e da pessoa grandiosa do Espírito Santo de Deus, que manifesta o poder de Deus sobre nós. Então, eu gostaria que você abrisse o teu olhar para trazer algo bastante claro. Não estamos sozinhos. Entenda bem, a ideia do matrimônio, da união do marido com a sua esposa, nesse nível de unidade, de propósito divino, entenda bem, não nasceu no coração de nenhum de nós. Deus imprimiu em nós a sua vontade. Então, queridos, percebam bem, o matrimônio, o relacionamento conjugal, não nasceu do coração humano, mas do próprio coração de Deus. Então, veja bem, estamos unidos a Ele para um grande projeto. Esse projeto de união, entenda bem, de relacionamento conjugal, de formarmos uma família nesta terra, e sabemos que temos esta incumbência grandiosa, gloriosa da parte de Deus, porque é trazermos e formarmos uma descendência para Deus nesse mundo e nesta terra. Então, veja bem, Deus compartilha os seus sonhos, o seu propósito, exatamente com cada um de nós. Eu gostaria que o teu olhar agora pudesse se unir ao olhar do próprio Senhor e que você pudesse ter entendimento da grandiosidade desde o primeiro momento em que Deus uniu o marido à sua esposa e a sua esposa ao seu marido. Aí está o grande mistério. Nós já conhecemos da palavra, mas o teu olhar e o teu coração precisam estar direcionado a esta verdade. É a partir de Deus e não de cada um de nós que as coisas, de forma ordenada, grandiosa, acontecerão na nossa caminhada.
Então, queridos, nos fortalecemos em Deus. Por favor, prestem bastante atenção neste propósito. E então, Deus escolheu o marido e a sua esposa, escolheu você, escolheu a nós, entenda bem, nos separou para este projeto divino. Então, queridos, aqui já começa a pesar toda a responsabilidade que temos. Aqui já começa, né? Senhor, nós já nos conectamos com Deus. E esse congresso não tem outro propósito, se não for para nos conectarmos com o Senhor, com esse Deus presente na nossa vida, e nos submetermos à sua voz, à sua vontade. Sem dúvida, nós sairemos deste congresso, né, formados. Eu tenho plena convicção que, de forma sobrenatural, o Espírito Santo espelhará a imagem de Cristo, não só de forma pessoal e individual, mas, acima de tudo, marcará a nossa descendência, a nossa casa, a nossa família e o nosso matrimônio. Você tem este coração? Será que você começa a despertar para esta realidade, queridos? Por isso estamos unidos, estamos juntos em plena obediência ao Senhor neste congresso e neste dia. Amém? Bom, falamos de Deus, conhecemos a Deus. Agora dá uma olhadinha de volta nesta cadeia de autoridade e o que vem em segundo plano, depois do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, do Deus nosso, desse Deus que estabeleceu esta aliança junto conosco aqui nesta terra, que é a aliança do matrimônio. Vamos ver. Coloca para mim de volta a cadeia de autoridade e vamos observar aí, em segundo plano, o que nós vemos? Nós temos aí o quê? Homem mais mulher igual a 1. Ok, queridos? Estão observando? Em segundo plano, porque Deus ocupa o topo dessa cadeia. Nós temos aqui homem mais mulher igual a 1. Aquela equaçãozinha que eu falei no início, que é o que a palavra revela. Entende? Quando Deus uniu o homem à sua mulher. Aí está declarado o projeto divino. Aqui nós entendemos e vemos e percebemos homem e mulher na mesma posição, no mesmo nível. Esta posição lado a lado foi dado por Deus e é uma posição de honra dentro do matrimônio. Vocês entendem? Não tem ninguém acima nem abaixo, estamos exatamente colocados na mesma posição. É bom que possamos entender essa realidade, ok, queridos? Essa posição foi dada por Deus. Você pode repetir isso? Esta posição foi dada por Deus. Foi Deus mesmo quem nomeou homem e mulher como representantes dele sobre a terra. Então, nós temos aqui o espelho da vontade de Deus, ou melhor, daquilo que ele ordenou, tanto ao homem quanto à mulher. Então, se os casais estão aí, podem olhar um para o outro e falar, opa, a responsabilidade, na verdade, é a mesma para os dois. Aí está a unidade. Quando os dois assumem a responsabilidade. E ele começa anunciando uma posição de honra. Então, queridos, nós somos gratos a Deus por esta verdade. Precisamos dar graças logo nesse início, por esta posição tão honrosa, onde Deus compartilha da sua autoridade, ou melhor, confia a autoridade ao marido e à mulher, posteriormente ao pai e à mãe, com relação aos seus próprios filhos.
Então, homem e mulher que olhem aí um para o outro e digam, uau, nós ocupamos a mesma posição de honra, ok? Mas uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Ocupamos a mesma posição lado a lado. Mas Deus nos confiou de forma pessoal, como a salvação é pessoal, yes. Deus olhou para cada um de nós e confiou tanto ao homem como à mulher funções diferentes. Entendam bem? Papéis diferentes dentro desta posição de honra. E aí que eu vejo onde há a maior dificuldade entre os casais, de poder entender o que Deus espera dele ou dela dentro do relacionamento matrimonial. Entendam bem? Porque aí é onde eu quero te alertar. Você não pode colocar o teu coração humano, porque Deus, quando confia, sem dúvida, ele também vai pedir conta. Então, queridos, olhando aqui para a própria palavra, né? Para essa explanação toda, para esse diagrama, de forma bastante simples, nós podemos entender o que Deus tem declarado e o que ele tem de forma definitiva, porque Deus não volta atrás, ele não tem um segundo plano. Você entende? Mas ele tem um plano perfeito, que você repita isso. Deus é perfeito e tem um plano perfeito. E dentro das funções, ele distribuiu papéis, como também ele confiou talentos e dons. Percebam bem isso, de forma tão exclusiva, individual e pessoal, porque ele nos fez para a glória dele. Ele nos fez por causa de um projeto, você entende, divino? Então, preste bastante atenção, não há nada em desordem, não há nada de errado. Este relacionamento é perfeito. Deus assim determinou que fosse. Amém, queridos? Eu creio que o nosso coraçãozinho já está se aquecendo agora para poder receber e olhar na direção da palavra do nosso Senhor. Então, acompanha comigo aí na tela, né? A leitura de Efésios 5. Nós vemos a palavra de forma bastante clara, determinada por Deus. Ele deixa aqui um mandamento. Vamos ver. Vamos lá, vamos prestar atenção. No versículo 31, diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uau! O que eu posso dizer para vocês? E me ajuda aí, falando um para o outro. O casamento é coisa séria, é sagrado aos olhos do Senhor. Não dá para levarmos a vida como uma brincadeirinha, entendeu bem? Veja bem, estamos diante do Deus vivo, estamos diante do nosso Deus poderoso, aquele que decidiu partilhar a glória dele conosco. Então, estamos numa parceria divina, perfeita, grandiosa. Aleluia, podemos viver essa realidade através de Cristo, pela fé, é óbvio. Estamos aqui unidos por causa do Senhor. Amém? Então, em Provérbios 26, preste atenção, está escrito: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Veja bem, não podemos dar lugar, né, a nenhuma forma de palpite alheio dentro do matrimônio, principalmente, né, nesse relacionamento de marido e mulher. Nós sabemos que não vai dar certo. Então, os filhos não podem ficar dando aí a colher ou falando de uma certa forma, entendeu? Ou criticando, ou fazendo qualquer tipo de comentário, não valerá a pena. Então, nem os filhos, nem a sogra, nem o sogro, nem o pai, nem a mãe, você entende bem?
nem discípulo nenhum, nada que esteja ao nosso redor, é aconselhável que se intrometa ou faça nenhum tipo de juízo, de julgamento, de aponte, de crítica, de conselho. Sem dúvida, sairá machucado, sairá ferido. Entendam bem? Repita comigo: matrimônio é sagrado. Então, queridos, dentro desta mensagem, desta palavra, vamos deixar de lado tudo aquilo que muitas vezes trazemos como argumento, tá bom? Da sociedade ao nosso redor ou das pessoas de fora. Agora chegou a hora de você entrar para dentro da porta aí do teu quarto, fechar bem essa porta, porque é Deus presente, é Deus falando ao teu coração. É Deus envolvido com este projeto perfeito na sua própria vida. Você recebe e crê, diz amém? Aleluia. Então, vamos lá. Vamos ver as ordenanças que Deus deixou agora ainda no livro de Efésios 5, né? Já conhecemos a palavra, mas vamos nos recordar que ela diz respeito a mim e também a você, ok? Efésios 5, versículo 25, vamos lá. Está escrito, vamos lá. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Versículo 26. Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa. Vou repetir: santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém. Que os homens digam amém, as mulheres. Agora, Deus também deu à mulher, ordenou à mulher, aqui no versículo 22, é uma ordem. Mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O que podemos concluir, queridos? Que enquanto o marido não cumprir e não ocupar o seu papel diante de Deus e da sua esposa, e da mesma maneira, enquanto a mulher não ocupar o papel devido e expresso pelo próprio Deus com relação ao seu marido, nós vamos olhar para este projeto e vamos chegar a uma conclusão. Não tem saída, porque este projeto não é humano. Não é do que penso, do que quero ou que sinto. Deus determinou e estabeleceu funções, papéis. Temos a palavra por ética, por moral, por princípios, por ensinos. Então, queridos, nenhum de nós tem a desculpa, entendeu? De continuar nesse projeto que o maligno tanto sopra, tanto trabalha, que é do acusador, onde marido e mulher acaba sempre apontando na direção um do outro. Não vou entrar em detalhes agora, percebam bem isso. Por quê? Porque Deus espera do homem, Deus tem uma expectativa, um projeto determinado para que o homem possa realizar e cumprir diante de Deus e da sua própria esposa. Então, o homem não é independente,
nem da esposa e nem do próprio Deus. Ele depende primeiramente do Senhor, da sua palavra, dos seus ensinos. Entendam bem dos projetos que Deus determinou para ele. E então, diante da sua esposa, há uma grande questão, há um cumprimento e há questões imensuráveis que só ele pode cumprir, só ele pode responder. Nós vamos chegar lá, queridos. Amém? Estamos aqui em unidade, somos um como igreja, como corpo, como família de Deus e também em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, preste atenção. O lar não será um lugar seguro, um jardim regado, enquanto o homem não ocupar o papel devido e a mulher simplesmente também responder e ocupar apenas o seu próprio papel. A casa, o lar, se tornará vulnerável aos ataques do maligno. Lembram-se do jardim do Éden? Espiritualmente, queridos, nada mudou. Deus desenhou para o homem e para a mulher um jardim perfeito, entenda bem isso. Veja bem a grandiosidade desta verdade. Assim como Adão e Eva caíram, entende bem? Cada um deixou de cumprir o seu papel dentro daquilo que Deus havia designado para eles, entende bem? Então, eu posso te dizer, queridos, Deus não desistiu deste jardim. E como é que ele já pegou, já tomou para si e estabeleceu que esse jardim se tornaria uma realidade na Terra? Como ele poderia ser retomado se não fosse através de Cristo? Ali Deus já declarava, ali o coração de Deus, entende? Se exultou, Deus já viu, Deus visualizou este sonho. E ele olhou para você, homem, para você, mulher, para cada um de nós. Sim, homem e mulheres pecadores, mas que em Cristo, há uma novidade, um novo nascimento, há um espírito novo. Yes. E Deus está presente, como estava no jardim, através do Espírito Santo. Eu já me alegro, exulto no meu espírito, esta verdade é uma realidade. E por que não olhamos para ela no nosso dia a dia? Por que nos esquecemos de Deus? Hein, queridos? Por que voltamos o nosso olhar para o velho fruto do conhecimento do bem e do mal? Por que nos envolvemos com a serpente? Por que damos lugar? Guarda as portas da tua casa, mas para que você seja, entenda bem, esse guardião, homem de Deus, porque você é o cabeça, yes. Você é esse homem que Deus projetou. Entenda bem, o filho do Deus vivo na terra. Então, querido, preste atenção, você é esse guardião, por que não guardamos as portas da nossa casa? Por que não guardamos a porta do nosso coração? Por que nos afastamos? Por que tomamos essa distância tão grande nos nossos dias? Por que não ouvimos a voz do Espírito? Aqui está a retomada. Aqui está o sonho de volta. A glória de Deus resplandece sobre a tua casa e a tua vida. Quantos creem? Quantos creem? Alguém que odeia o matrimônio, que é o diabo, que rodeou o jardim do Éden e que não, de forma diferente, deixou de rodear e continua rodeando esse precioso jardim que o Senhor entregou, que é a união, que é o matrimônio, que é a família, que é a herança na terra. Respira, receba da parte do Senhor esta verdade. Esse assunto é amplo, mas estamos caminhando na porção que Deus tem agora para o nosso próprio coração. Então, ao homem, repita comigo, ao homem, Deus deu o papel de líder
e cabeça da sua esposa e dos seus filhos. Deus deu. Repita comigo, Deus deu. Aleluia. Amém? E que deu autoridade e liderança para serem exercidas como cabeça da sua esposa e dos seus filhos. Presta atenção, é uma liderança no Senhor. Não é independente de Deus, não funciona. Aí o mundo caminha nessa linha. Mas nós temos uma aliança. Então, a liderança do homem, que é cabeça da sua casa, da sua esposa, caminha no Senhor. Entende? É uma liderança onde o próprio Deus vigia. É uma liderança vigiada pelo próprio Senhor. O que diríamos? O que os homens diriam diante de Deus, diante dessa realidade? Então, toda essa liderança teria que passar primeiro pela aprovação e direção do único e verdadeiro Deus. Esta é a liderança legítima. Entendam bem? E para isso acontecer, o homem tem que reconhecer quem é Deus para ele mesmo, para a sua própria vida. O reconhecimento não vem da esposa, nem dos filhos, nem do pastor da igreja. Esse reconhecimento tem que vir do coração do homem. E essa aí, sem dúvida, Deus o ungirá e o capacitará. Você entende bem? Quando o homem reconhece essa liderança, esse poder e essa aliança, Deus, então, posteriormente faz o quê? Acrescenta autoridade. Amém? Autoridade e liderança devida. Ou seja, coloca o homem em posição de honra diante da sociedade, dos homens, da sua esposa e do seu próprio filho. Percebam, queridos, o caminho é simples, ele é delineado e ele é bastante claro. Que vocês recebam. Amém, queridos? Então, presta atenção, quando a autoridade do homem se torna abusiva e contrária a estes princípios divinos, prestem atenção, é uma inspiração humana e maligna, do qual o inimigo se alimenta. E então, essa autoridade abusiva, ela é completamente contrária a tudo que Deus deseja e determinou. E essa inspiração maligna precisa ser rejeitada. Não pode haver submissão diante dessa sugestão do inimigo. Você entende bem? Então, queridos, a de Deus acabamos de apresentá-la a vocês. E aqui está um caminho de retomada. Aqui está um trabalho de restauração nesse caminho. Amém? Diga, o que vem do maligno não serve, não é modelo. Está erradicado do nosso coração e não é modelo para a sociedade, muito menos para a descendência, nem para os nossos filhos. Quantos dizem amém a tudo isso? Amém? Diga, a autoridade é divinamente delegada. Não tem nada a ver com esse aspecto egoísta do coração humano. Ok, queridos? Ao contrário, né? Visa sempre um benefício próprio e não o do outro. Então, temos que prestar bastante atenção. No versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Paulo aqui dá ênfase ao amor sacrificial, né, de Cristo, como modelo Cristo pela sua própria igreja. E esse é um modelo do amor ágape, incondicional, que deve ser vivido, ou melhor, deve ser imitado por causa de Cristo. Amém? Quantos recebem esta palavra? Versículo 28, vamos correr aqui da mesma forma. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Quem ama, cuida. Vou resumir. Quem ama, cuida. Repita comigo. Quem ama, cuida.
Assim como cuida de si mesmo, sem dúvida prezará e cuidará da sua própria esposa. Mateus 7,12 diz assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Que os maridos invistam autoridade e liderança em amor à sua esposa e aos seus próprios filhos. Aqui está a primeira incumbência, eu posso dizer assim, um chamado sacerdotal que Deus entrega ao próprio homem. E a mulher Deus deu, repita comigo, a mulher Deus deu, lá como lemos no versículo 22, para que se sujeitem cada uma ao seu marido como ao Senhor. Esta submissão, queridos, já ouvimos tanto falar, não é verdade? E muitas mulheres se esforçam para cumprir, não deveria ser assim. Então, receba a revelação desta verdade, essa submissão é em amor ao Senhor. É muito fácil, é simples, é prazeroso. É motivo de decisão de vida. Entende bem? Assim como nos submetemos a Cristo porque o amamos. Este princípio e esta palavra se cumpre quando eu entendo o propósito pelo qual Deus me uniu ao meu próprio marido. Então, queridas, homens e mulheres, não se trata de uma submissão cega, preste atenção nisso, ou uma anulação da própria vontade. Trata-se, sim, de uma liberdade de escolha, diga, liberdade de escolha, sem dúvida, para que possamos, então, ajudar e servir uns aos outros. Amém? E, sem dúvida, na submissão, tanto para amar quanto para se submeter, nós precisamos negar a nós mesmos. E aí, damos de frente com o nosso próprio Cristo. Por amor, ele negou-se a si mesmo. Então, por amor, tanto o homem quanto a mulher, o homem decide amar a sua esposa, porque ama a Cristo. Entende bem? E é da mesma maneira a mulher decide se submeter ao seu marido, porque ela decidiu submissão ao seu próprio Cristo. Estamos em aliança. Vocês percebem que isso é ser um? Somos um com Cristo, os casais são um com Cristo, quando cumprimos o mandamento e a união do matrimônio. Amém? Jesus esvaziou-se a si mesmo para servir por amor. Repita comigo. Jesus esvaziou-se a si mesmo para servir por amor. Uau! Então, tanto o homem que ama quanto a mulher que se submete, o significado é o mesmo. É doação de vida. E é isso que define uma união feliz. Meus queridos, já precisamos encerrar, mas é uma reflexão que eu vejo que pode abrir caminho para todas as demais ministrações que estarão sendo acrescentadas. O mais lindo de tudo, na verdade, é que Deus sonhou com uma vida de alegria, de bem-aventurança, de felicidade, de prosperidade, de conquistas. E aqui está o princípio de tudo. Quando eu olho para o meu marido, eu me lembro da aliança que Deus determinou. Ele me chamou como filha. Ele me chamou para salvação e vida eterna. Mas logo em seguida ele me confiou um ministério que é o meu próprio marido. Da mesma forma, o esposo, quando olha para sua esposa, ele foi chamado, escolhido, separado como filho de Deus para a vida eterna, para a salvação em Cristo. Mas aí o chamado e o ministério, o primeiro ministério que Deus entrega a este homem é a sua esposa
e os seus filhos. Então, queridos, nós só conseguiremos cumprir o propósito de Deus nesse mundo e nesta terra se pudermos manter uma aliança fiel e verdadeira diante de Deus, por sermos quem somos diante dele. E então, esse amor incondicional tomará conta do nosso coração, e quando olharmos marido para a esposa, esposa para o marido, e também para os filhos, esse amor será manifesto através da presença e da pessoa do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo. E aí eu vou te dizer, não vai ter lugar para discórdia, ponte, acusação. Entendam bem? Bom, deixo aí a dica. Fica aqui esta palavra no teu coração. Ela é muito profunda, não é verdade? Se eu puder entender que a posição sugere hierarquias, e que assim como o homem tem autoridade, a esposa tem, cada um na medida, na porção que Deus entregou, percebe? Nós vamos honrar uns aos outros, nós vamos nos colocar em honra, né? Uns aos outros diante das testemunhas, e então nós seremos, sem dúvida, luz e sal neste mundo e nesta terra, como família de Deus, como um povo santo, como igreja de Jesus, a qual nós representamos. E assim, eu paro aqui e peço que o Espírito Santo, assim como tem ministrado, complete esta ministração no teu coração e aí na tua própria vida. E para isso, queridos, eu vou pedir agora ao apóstolo que ele nos ministre uma bênção especial. Que você coloque a mão no seu coração, dê a mão para sua esposa, que vocês orem juntos, na presença do Senhor nesta hora. Aleluia, te adoramos, Senhor. Te bendizemos pela tua presença, te agradecemos por esse dia, Senhor, por esse dia tão especial na tua santa presença. Reconhecemos que tu és o Deus onisciente, que tudo sabe, e que tudo que diz respeito a cada um de nós está diante de ti nesta hora. Por isso te damos graças e te adoramos. Amém, queridos. Amém. Creio que Deus já ministrou Obrigada, aos nossos corações na noite de Obrigada, hoje, e que cada um de nós possamos entender qual é o propósito que Deus tem nessa cadeia de autoridade para cada um de nós. Esse é o plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vou pedir para que você acompanhe comigo o Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Eu quero declarar agora sobre a sua vida: você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Esta é a bênção que o Senhor tem para você, para toda a sua casa e para toda a sua família. Deus os abençoe. Amém. Queridos, não sei se dá tempo aí para responder algumas perguntas. Dá? Ah, que legal. Nós abrimos agora, vamos ver se a gente consegue, de repente, responder aí a uma, duas questões, ok? Vamos ver, a nossa produção vai escolher. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma consideração, erga sua mão aí onde você estiver, para que eles te localizem, tá bom? E eles vão escolher aí, aleatoriamente, e você entrará aqui, e nós vamos querer saber exatamente qual é a sua questão. Amém. Para vocês levantarem as mãos aí, quem quiser fazer uma pergunta,
tem alguma dúvida, alguma questão, quiser compartilhar, tem uma pergunta, eu acho que chegou aqui. Vamos ver, erga a sua mão para que a gente te localize através do Zoom, tá bom? Apareceu ali. Olá! Tá um pouco alto. Rafael e Nívia, que alegria! Oi, que é uma bênção ouvir Vamos vocês. ver, o áudio está chegando. Só um instante, deixa eu só tirar o outro celular daqui. Tá fazendo. Bota pro quarto, não. Estou te ouvindo. Vamos lá, Rafael, você consegue me ouvir? Agora tá melhor. Eu e minha esposa estamos recebendo essa bênção dessa palavra aqui e ouvindo vocês. E uma dúvida que sempre a gente teve foi sobre essa situação de esposo e esposa. A gente tenta caminhar sempre juntos e na tomada de decisão, às vezes, a gente fica confuso, leva em oração a Deus e esse papel do homem e da submissão da mulher. Assim, o matrimônio veio nas nossas vidas há pouco tempo e nós somos novos nisso, né? E, graças a Deus, estamos recebendo essa parte de vocês. Nós gostaríamos de saber, assim, a mulher tem como é que eu posso dizer, as suas responsabilidades sozinha, ela pode tomar decisões sozinha, sem passar pelo esposo, em alguns pontos da sua vida, algumas situações que não envolvem o marido diretamente, ou a família? Vamos pensar então, Rafael, no sentido, vamos ver se eu consigo te ajudar, né? Na questão do livre-arbítrio, você está falando da pessoa, da sua esposa, como pessoa, como indivíduo, né? Isso. Ela tem a voz do Espírito, ela tem relacionamento com Deus e há questões que ela pode tomar e deve tomar, porque Deus deu a ela autoridade e livre-arbítrio para isso, desde que não sejam questões pessoais, ok? Uhum. É óbvio que se ela tiver convicção, né, e for uma mulher que sabe também ouvir a voz do Espírito Santo, dificilmente ela vai incorrer em algum erro. Mas, ainda que isso ocorra, todos nós temos o quê? Né? Nós somos dirigidos por Deus, pelo Espírito, para nos arrepender, não é verdade? Voltar atrás e poder retomar a caminhada. Então, todos nós podemos incorrer, na verdade, na questão do livre-arbítrio. Não é disso que nós estamos falando aqui. Né? Quando, a nível de autoridade, a mulher tem autoridade como esposa, sendo esposa do seu marido, então tudo que diz respeito ao relacionamento direto conjugal, que atinge diretamente o seu próprio marido. É óbvio que aí precisa da participação direta dos dois. Amém? Ela tem o direito de colocar, de falar com o seu esposo diretamente daquilo que está, das inquietudes ou não, ou da forma como ela vê. Aí é que está uma liderança diligente do Espírito Santo da parte do marido. Saber ouvir primeiro, considerar, porque também tem o Espírito Santo, não é verdade, querido? Você também entende. E quando nós ouvimos uns aos outros, qual é o nosso ponto de equilíbrio e de referência? O que a palavra diz a esse respeito? Aqui está um consenso, não tem como dar errado. Você entendeu, Amém. meu querido? É que nós estamos falando de forma bem geral. Então, eu coloco esse exemplo para você entender, ok, você viu, você pensou, ok, no teu coração se pesa como homem de Deus, sem dúvida, você vai poder ter discernimento disso, vai pedir ao Espírito Santo discernimento, e aquilo que é contrário, que não tem acordo, entende? Ou que entra em conflito,
a própria palavra, uau, então é tempo de esperar, então é não, e nós temos que orar e buscar aí uma direção melhor do próprio Senhor. Amém? Esse assunto é muito amplo, mas infelizmente a gente não tem o tempo necessário para poder esclarecer. Mas eu espero que a partir, pelo menos, dessa reflexão, eu possa ter te ajudado, mas eu sei que o Espírito Santo aí já vai dando as coordenadas necessárias, tá bom? Obrigada, querido, pela tua participação, me alegrei demais, é uma honra poder estarmos aqui partilhando com vocês, tá bom? Tenham aí um congresso maravilhoso, tem muitas outras ministrações que vão esclarecer também muitas questões, tá bom? Amém? Eu talvez tenha que encerrar por causa do nosso tempo, mas prestem atenção, queridos. Não esqueçam de voltar para o site, tá bom? Na plataforma, para pegarmos as próximas ministrações. Deus os abençoe, nos vemos em breve, em nome de Jesus. O Senhor é Deus presente, tá bom? Amém. Obrigada Deus por nos abençoe. tudo. Obrigado Amém. pela participação. Deus abençoe. Amém. Aleluia.